Olá pessoal, bom dia. Estou aqui de volta para falar mais uma vez do Estado marginal e suas ações criminosas. E dessa vez para falar de um gerontocídio, né? Mataram o velhinho. E para vocês entenderem melhor, né? Hoje vamos falar o Irã, sobre o Irã e os últimos acontecimentos, que é a notícia do momento, né? O Irã, um país ali da Ásia, situado ali no Oriente Médio, o Irã, que é uma teocracia, isso quer dizer que é um país onde é um governo religioso, né? É um governo onde o líder, onde quem governa a autoridade maior é o líder religioso, né? O Irã até que tem um presidente, mas quem dá a última palavra é o Ayatollah, que é a autoridade máxima religiosa, né? Então, o Ayatollah Khamenei, o líder religioso assassinado pelo presidente Trump, que estava no poder há 40 anos e era a autoridade máxima do país, né? Então, é isso que é como funciona numa teocracia. A autoridade máxima do país é a autoridade religiosa, né? Então, numa teocracia como era no Irã, né? Até há eleições para presidente, mas funciona da seguinte forma: há eleição para presidente, mas os candidatos, quem escolhe candidato é o Ayatollah, né? São três candidatos ali que precisa passar pela aprovação do Ayatollah. Eles colocam lá os candidatos, aí o povo elege. Depois de eleito, esse candidato que foi eleito pelo povo, ele só assume a posse se o Ayatollah aprovar, né? Depois que o Ayatollah vai lá e aprova, ele assume o governo, toma posse. Ainda assim, todas as decisões do presidente, elas só são válidas se passar pelo crivo do Ayatollah, né? Então, assim, uma democracia dentro de uma teocracia funciona dessa forma, né? Tudo passa pelo crivo do Ayatollah, né? Então, funciona assim. Diante dos últimos acontecimentos, né? O Donald Trump, ele já vinha, na verdade, nem mesmo o Donald Trump, né? Os últimos governos americanos já vinha há muito tempo ameaçando o Irã, ameaçando o Ayatollah, os presidentes iranianos, por conta do desenvolvimento do programa nuclear iraniano, né? Mas nunca havia chegado às vias de fato. Até que, no meio do ano passado, houve o bombardeamento do Irã, né? Primeiro Israel, né? O exército israelense bombardeou algumas posições iranianas visando o seu programa nuclear, por temer que o Irã desenvolvesse um arsenal nuclear e ameaçasse, né, o Estado israelense, assim como outros países, né? Então, até que o governo americano, né, nessa ação, assassinou o Ayatollah Khamenei, né? Já na ocasião, no meio do ano, o Donald Trump tinha dito que não tinha matado o Khamenei porque não queria, que sabia onde ele estava, né? Pareceu até um blefe,
né? Tinha muitas postagens, muitas informações de que o Khamenei era um alvo inatingível porque ele vivia no bunker, tinha várias residências, tinha vários sósias, que era alguém inalcançável, né? Mas com esse assassinato, né? Mostrou que não era um blefe do governo americano, que de fato sabe onde ele estava, e foi uma operação bem cirúrgica, né? Mas essa operação de guerra americana, né, que é uma operação ilegal, como a maioria das operações de guerra, né, das guerras americanas, né, ferindo todos os direitos internacional, né, ferindo todo o bom senso, né, é uma operação de guerra ilegal, baseada no direito internacional, porque uma guerra só é legítima quando você faz em legítima defesa, né? Quando você é atacado ou está na iminência de ser atacado, né? Quando você faz em legítima defesa, ou quando você faz a guerra com um mandato da ONU, né? Em situações de calamidade, em um outro país, faz uma intervenção com o mandato da ONU por conta de uma guerra civil em outro país, né? Entre outras situações. Não é o caso. Né? Segundo o governo americano, foi uma guerra preventiva, né? Porque o Irã estava desenvolvendo arma nuclear, estava desenvolvendo mísseis balísticos, porque ia atacar o governo americano, né? Que estava desenvolvendo mísseis, que estava na iminência de poder atacar Israel, e por isso atacou preventivamente, né? E que tudo isso é uma falácia, né? Até o próprio governo, até o próprio Partido Democrata, que é o partido de oposição americano, declarou essa guerra como uma guerra ilegal, porque só o parlamento americano tem a capacidade, tem a legitimidade para declarar guerra, né? Para poder declarar uma guerra nos Estados Unidos, no governo dos Estados Unidos, né? O presidente não tem autoridade para declarar uma guerra, né? Então, o próprio parlamento americano declara essa guerra dos Estados Unidos contra o Irã como ilegal, como ilegítima, né? O que acontece é que o presidente americano, como chefe das Forças Armadas, ele pode conduzir uma operação militar. Então, tecnicamente, o governo americano não está em guerra contra o Irã. Ele está simplesmente conduzindo uma operação militar, né? Como a Rússia, até os dias de hoje, não, tecnicamente, né, oficialmente, não está em guerra contra a Ucrânia, né? Está conduzindo uma operação especial, né? E essa falácia, né, como sempre o governo americano, ao conduzir suas ações, essa falácia de que o Irã está produzindo ou já tinha mísseis balísticos para poder atingir solo americano e que já estava a poucos passos de obter armas nucleares, seria a justificativa para atacar o governo iraniano, para atacar o país iraniano, é uma falácia porque a própria inteligência americana, né, a partir de dados vazados, tem dados de que o governo iraniano está há anos de possuir mísseis balísticos para atingir o solo americano, né? E depois dos ataques do ano passado às instalações nucleares iranianas, o programa nuclear iraniano foi esfacelado, né? Eles ficaram muito atrasados no programa nuclear, né?
E em relação a mísseis balísticos, ao exército, ao arsenal iraniano, mesmo ele de posse de mísseis com essa capacidade, o governo iraniano, o exército iraniano, eles não são tolos, né? Não vão atacar nem o país, né, israelense, nem os Estados Unidos, uma guerra que ele não é capaz de sustentar, porque a resposta seria avassaladora, seria o fim do regime iraniano, né? Então, tudo isso é uma falácia, né? O Irã não vai comprar uma briga que ele não pode vencer, né? Sem uma capacidade militar própria e sem aliados para sustentar uma guerra desse nível, né? Isso você já pode observar na resposta a esses ataques. A resposta do Irã é limitadíssima, né? A resposta se limita a alguns mísseis contra bases americanas e alguns mísseis contra Israel, que são facilmente interceptados, né? Alguns mísseis e drones e nada mais, né? Como o Irã vai desafiar Estados Unidos e Israel para um conflito aberto, né? Então, mais mentiras e mais falácias, e é só isso que movimenta as guerras dos Estados Unidos, né? Outro assunto que chama atenção nessa guerra é, justamente a retaliação, né? A capacidade de retaliação do exército iraniano, né? Que até então tem se limitado a atacar as bases americanas, né? E tentar romper o domo de ferro israelense, né? E essas bases que estão justamente ali em países que são vizinhos e até aliados que mantém relações amigáveis com o regime iraniano, né? A Arábia Saudita, o Bahrein, o Catar, os Emirados Árabes Unidos, e que tem criticado duramente o Irã, acusado de ingratidão, tem ameaçado, né, a retaliação e feito dura crítica ao Irã. Porém, não poderia esperar algo diferente. Afinal de contas, o Irã não tem a capacidade, também seria algo impensável, de o Irã mover seus navios de guerra do Oriente Médio até a Baía de São Francisco para retaliar os Estados Unidos, né? Lá no continente, né? No continente americano, né? E outra coisa é quando esses países permitem que os Estados Unidos instale base militar no seu território, né? Precisa saber que isso tem consequências, né? Tem consequência, né? Se ele permite que os Estados Unidos ou qualquer outro país instale bases militares para que, a partir daí, ataque outros países, ele se torna alvo, né? Se torna alvo de retaliações, né? Se torna alvo, e se é a partir daí que Estados Unidos está atacando outros países, essas bases de onde está partindo os ataques precisam ser neutralizados, né? Precisam ser neutralizados ou, no mínimo, retaliados, né? Então, esses países precisam saber que ter bases militares de onde parte ataques para outros países, contra outros países, né? Eles vão ter que suportar as consequências, né? Então, a partir daí, tanto o governo, o país, a população civil vai estar
preparada e a de se esperar que vai sofrer retaliações, e essas retaliações vai ser a partir de ações militares, né? Então, o que vai acontecer vai ser destruição de estrutura civil, vai haver mortes, e o que o governo desse país precisa repensar é se vale a pena manter, né, as bases nesses países, né, se o que eles estão ganhando em troca, né, se é proteção militar, se é ganho financeiro, né, a população civil pressionar os seus governos, né, pressionar o país, né, a discutir se vale a pena manter essas bases, né, manter essas bases, porque mantendo essas bases vocês estão atraindo a guerra para os seus países, né? E agora vamos pensar, né, qual vai ser o futuro do regime iraniano, né? Pensar o futuro do regime iraniano baseado nessa guerra, né? Tanto o governo israelense quanto o governo americano diz que essa operação vai levar... O governo americano fala de 4 a 5 semanas, o governo israelense fala que vai levar quanto tempo a precisar para alcançar os seus objetivos, né? E eles falam no sentido de uma mudança de regime. E se esse for o caso, né, me parece que talvez esse governo que está aí não seja capaz de se manter no poder, né? Não me parece que não haja força militar perante, né, o poderio americano e o poderio israelense numa guerra de atrito, né, numa guerra de desgaste, para se sustentar, né, sustentar no poder mediante, né, uma guerra de médio e longo prazo, enfrentando o governo americano, né, o exército americano e o governo israelense, que está aí um dos maiores poderes militar do mundo, né? E o exército iraniano sozinho, né? Eu acredito que não vai se sustentar por muito tempo, né? E podemos estar presenciando aí mais a mudança de regime no Oriente Médio, né? Não sei por quanto tempo vai levar, né? Mas já estamos vendo aí a substituição, né? O rito para substituição do Ayatollah, né? Fala-se de o filho do falecido Ayatollah substituir como um novo Ayatollah, mas me parece que o regime talvez não dure por muito tempo, né? É aguardar para ver o que vai surgir, né? Me parece que o neto do Reza Pahlavi, né? Que era o antigo regime, né? Do Shah, neto do antigo Shah, o Reza Pahlavi, né? Que antecedeu que foi substituído por o Ayatollah Khomeini, né, que era que substituiu que era o antecessor do Ayatollah, o falecido que morreu recentemente, né, faleceu agora o Ayatollah Khamenei, né, o anterior era o Ayatollah Khomeini, né. Então o Shah, o neto do Shah Reza Pahlavi, já se ofereceu como substituto, né, para assumir o governo, né, já está em conversas com o governo americano para uma possível substituição, mas
o núcleo do atual governo já mostrou resistência, né? Diz que vai continuar, que vai lutar até o final. Já atacou o Kurdistão iraquiano com preocupação de uma possível invasão dos curdos do norte iraquiano, porque temia uma invasão dos curdos iraquianos para uma tomada de poder no Irã. E agora é assistir, né, as cenas desse xadrez, né, desse jogo de poder para ver o que acontece, né? Vamos acompanhando daqui para frente e volto daqui para frente com um novo vídeo, né, com atualização sobre essa triste guerra no Oriente Médio.